Boa noite a todos. Que Jesus, em sua infinita bondade, esteja sempre presente em nossas vidas. Dando continuidade ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, na pergunta 8, Kardec questiona o seguinte: que se deve pensar da opinião dos que atribuem a formação primária a uma combinação fortuita da matéria, ou por outra, ao acaso? Outro absurdo. Que homem de bom senso pode considerar o acaso um ser inteligente? E demais, que é o acaso? Nada. Olha a notinha. A harmonia existente no mecanismo do universo patenteia combinações de desígnios determinados e, por isso mesmo, revela um poder inteligente. Atribuir a formação primária ao acaso é insensatez, pois que o acaso é cego e não pode produzir os efeitos que a inteligência produz. Um acaso inteligente já não seria mais um acaso. Muito bom a gente refletir nisso, né? Porque às vezes a gente tem essa ideia também, muito de, por acaso aconteceu, o acaso fez isso, né? Mas se o acaso existisse e fosse inteligente o suficiente de fazer tal coisa, principalmente a formação primária das coisas, não seria um acaso, né? Em que é que, na causa primeira, se revela a inteligência suprema e superior de todas as inteligências? Em outras palavras, onde é que está a inteligência suprema, né? Nas causas primárias. O que é que mostra para a gente que existe uma inteligência suprema a tudo isso aí? Tendes o provérbio que diz: pela obra se revela o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. O orgulho é que gera a incredulidade. O homem orgulhoso nada admite acima de si. Por isso é que ele se denomina a si mesmo de espírito forte. Pobre ser, que o sopro de Deus pode abater. Então, é muito bom a gente lembrar sempre disto, né? Nós sempre estamos nas mãos de Deus, né? Por mais que nos julguemos seres fortes, se tratando de Deus, nós não somos nada, porque estamos nas mãos dele. Somos fortes e temos que ser fortes para enfrentar a vida, enfrentar o dia a dia, as lutas, mas não achar que tudo venceremos sozinhos, sem a ajuda de Deus. De um minuto para outro, tudo muda na nossa vida. Um piscar de olho e tudo vai-se embora. Então, até onde devemos nos considerar espíritos fortes? Do poder de uma inteligência se julga pelas suas obras. Não podendo nenhum ser humano criar o que a natureza produz, a causa primária é, consequentemente, uma inteligência superior à humanidade. Quaisquer que sejam os prodígios que a inteligência humana tenha operado, ela própria tem a causa. E, quando maior for o que opera, tanto maior há de ser a causa primária. Aquela inteligência superior é que é a causa primária de todas as coisas, seja qual for o nome que a gente dê. Então, isso é bom chamar a atenção, porque, olha só, aquela inteligência superior é que é a causa primária de todas as coisas. Às vezes as pessoas dizem, Deus está em toda parte, Deus está na madeira, Deus está no mineral. Tá. Deus está na mesa. Deus está numa mesa? Não está. Aonde está Deus num móvel? Numa mesa, numa cama? Onde está Deus? Lá, no princípio das coisas.
quando ele criou, gerou uma sementinha, que eu não sei como foi que ele fez, mas ele sabe. E essa sementinha um dia se transformou, cresceu, se tornou uma grande árvore, que forneceu a madeira e que, lapidada, se transformou numa mesa, num móvel. Então, onde está Deus? Lá no princípio. Lá na criação do universo. Então, Deus é o princípio inteligente do universo, causa primária de todas as coisas. Atributos da divindade. Pergunta 10. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Podemos nós compreender a natureza íntima de Deus? Podemos ter noção de como é Deus? Como ele faz as coisas? Não. Falta-lhes para isso o sentido. Nós estamos muito longe, né, de entender ainda a natureza íntima de Deus. Nos falta linguagem, nos falta conhecimento, nos falta sentido. Estamos ainda muito pequeninos para tais. Será dado um dia ao homem compreender os mistérios da divindade? Será dado a nós um dia compreender os mistérios de Deus, a natureza íntima de Deus? Será que um dia vamos poder compreender tudo isso? Quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e o compreenderá. Isso é um consolo. Né? Um dia vamos ter essa oportunidade de conhecer os mistérios de Deus, de se aproximar de Deus, de estar perto de Deus e de compreender Deus. Olha essa notinha como é interessante. A inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. A infância da humanidade, o homem o confunde muitas vezes com a criatura, cujas imperfeições lhe atribui. Mas à medida que nele se desenvolve o senso moral, seu pensamento penetra melhor no âmago das coisas. Então faz ideia mais justa da divindade, e ainda que sempre incompleta, mas conforme a razão. Quer dizer, no início, né, tudo para a gente era mais difícil compreender. Hoje, já temos ideia maior das coisas e cada vez mais nós vamos adquirindo uma compreensão melhor da divindade. Embora não possamos compreender a natureza íntima de Deus, podemos formar ideia de algumas de suas perfeições? Olha só. De algumas, sim. O homem não compreende melhor a proporção que se eleva acima da matéria, entrevê-as pelo pensamento. Quer dizer, a proporção, né, que a gente vai compreendendo, vai se elevando acima da matéria, vamos entendendo melhor as perfeições de Deus. É preciso que a gente cresça espiritualmente, é preciso que a gente cresça moralmente, para que o véu vai se descortinando na nossa frente e a gente vai enxergando melhor as coisas. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos uma ideia completa de seus atributos? Do vosso ponto de vista, sim, porque credes abranger tudo. Sabei, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente, as quais a vossa linguagem, restrita às vossas ideias e sensações, não tem meios de exprimir. A razão, com efeito, vos diz que Deus deve possuir em grau supremo essas perfeições, porquanto, se uma lhe faltasse ou não fosse infinita, já não seria superior a tudo.
não seria, por conseguinte, Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus tem que se achar isento de qualquer vicissitudes, de quaisquer das imperfeições que a imaginação possa conceber. Quer dizer, temos uma ideia precisa, né, de Deus, né, do que Deus é, em função do que temos de conhecimento. Quer dizer, do nosso ponto de vista, a gente entende que os atributos de Deus são apenas esses que a gente acabou de falar. Mas sabemos, né, que existe muito mais, muito além disso, como aqui diz, né, que nem o homem mais inteligente da Terra é capaz de saber. Deus é eterno. Isso significa, se tivesse tido princípio, teria saído do nada, ou então também teria sido criado por um ser anterior. É assim que de degraus em degraus remontamos ao infinito e à eternidade. Quer dizer, então, se Deus não fosse eterno, se Deus tivesse tido um princípio, né, teria saído do nada. Por isso que às vezes a gente fala que nós não somos seres eternos. Somos seres imortais. Viveremos para sempre, quer queiramos ou não. Mas por que não eterno? Porque eterno é aquele que não teve começo nem fim, só Deus. E como nós tivemos um começo um dia, porque Deus um dia nos criou, então nós não somos eternos, somos imortais, viveremos para sempre. Deus é imutável. Se estivesse sujeito à mudança, as leis que regem o universo, nenhuma estabilidade teriam. Imutável. Ele não muda. As leis de Deus são perfeitas, são sábias. Não pode ter erro nas leis de Deus. Deus é imaterial. Quer dizer que a sua natureza difere de todas as que chamamos de matéria. De outro modo, ele não seria imutável, porque estaria sujeito à transformação da matéria. Porque nós sabemos que a matéria está sempre em transformação. E se Deus fosse material, também estaria sujeito à transformação, consequentemente, deixaria de ser Deus. Por isso, ele é imaterial. Deus é único, o único. Se muitos deuses houvesse, não haveria unidade de vista, nem unidade de poder na ordenação do universo. Quer dizer, só existe um Deus, o único. Ele é único, soberanamente justo e bom. Deus é onipotente. Ele o é porque é único. Se não dispusesse de soberano poder, algo haveria mais poderoso ou tão poderoso quanto ele, que então não teria feito todas as coisas. As que não houvesse feito seriam obras de outro Deus. Por isso ele é onipotente. É soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revelam, assim nas mais pequeninas coisas como nas maiores. E essa sabedoria não permite se duvide nem da justiça, nem da bondade de Deus. Isso é outro consolo, né? Soberana justiça, soberanamente bom, justo. E, portanto, desde a menor até a maior das coisas. Como Deus
é o princípio inteligente de todas as coisas, em tudo ele está no princípio, e em tudo ele está com perfeição, e em tudo ele age com bondade e justiça. Seja lá qual for a menor dos seres, a menor das coisas, tem o princípio de Deus agindo com amor, justiça e bondade. Às vezes nós não damos valores a pequeninas coisas, mas Deus dá valor a tudo.